Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num negócio essencial para a web, o DOM, modelo de objeto de documento. Vamos tentar entender por que ele é tão importante quando a gente fala de JavaScript, de páginas interativas. Olha, para essa análise a gente deu uma olhada em bastante material, artigos técnicos, alguns tutoriais, sabe? A ideia é descomplicar isso. Como é que uma página HTML, que começa ali parada, estática, de repente ganha vida e responde ao que a gente faz? É isso aí. O DOM, pensa nele como tipo uma ponte mesmo. Ele é o que conecta aquela estrutura fixa do HTML com a capacidade do JavaScript de fazer acontecer, de criar dinamismo. É uma convenção fundamental para a web como a gente conhece hoje. O HTML, certo. Mas ele não só lê, ele cria na memória uma representação organizada daquilo, uma estrutura viva. Isso, é o DOM. Exato. E essa representação ela é tipo uma árvore de objetos que a gente chama de nós. Cada pedacinho da sua página HTML, um parágrafo, uma imagem, o próprio texto dentro de um elemento, até um atributo como class ou ID, tudo isso vira um nó nessa árvore. Tipo uma árvore genealógica. Pode pensar assim, talvez invertida, né? O document é a raiz de tudo, aí vem o HTML, que se divide em head e body. E dentro deles vem todos os outros elementos, como galhos e folhas descendo. É uma hierarquia bem clara. Entendi. Então não é o arquivo HTML em si, mas sim essa estrutura que o navegador monta e que pode ser alterada depois. Isso, essa é a parte crucial. É uma estrutura viva, dinâmica. E aí que entra o JavaScript. O DOM, além de ser essa estrutura, ele funciona como uma API, uma interface de programação de aplicação. Basicamente um conjunto de comandos, de ferramentas, que permite que o JavaScript ou outras linguagens consigam acessar e modificar essa árvore. Então é daí que vem a interatividade toda. Quando a gente clica num botão e algo muda na página sem ela recarregar inteira. Exatamente. É o JavaScript usando essa API do DOM para encontrar o elemento certo e, mudar o texto ou a cor. Perfeito. Mudar textos com o text content, alterar o HTML interno com o inner HTML, aplicar estilo CSS com a propriedade style, adicionar ou remover elementos inteiros da página, tudo isso é JavaScript manipulando o DOM. Validar um formulário antes de enviar, mostrar um menu escondido. Faz todo sentido. Sem isso, a web seria bem estática, né? Com certeza. A web dinâmica e rica que a gente tem hoje depende totalmente dessa interação via DOM. É a base para experiências de usuário fluidas, especialmente nas SPAs, as Single Page Applications, que dependem muito de atualizar a tela sem recarregar. E como é que o JavaScript faz isso na prática? Quais são esses comandos? Bem, existem vários métodos. Os mais clássicos talvez sejam getElementById, para pegar um elemento pelo ID dele, que é o único. Mas hoje em dia se usa muito querySelector e querySelectorAll. Eles são mais flexíveis porque usam seletores CSS, igualzinho aos que a gente usa para estilizar. Então dá para pegar elementos pela classe, pelo tipo, por atributos. Legal. E para mudar a árvore? Criar coisas novas? Aí você tem métodos como o createElement para criar um nó do zero, tipo um novo parágrafo, e depois usa appendChild ou insertBefore para encaixar esse novo nó na árvore no lugar certo. E claro, tem o addEventListener, que é fundamental para ouvir eventos como um clique do mouse e aí sim executar uma função JavaScript que vai manipular o DOM. Entendi. Então, o JavaScript ouve a ação e reage modificando a estrutura ou conteúdo através desses métodos do DOM. Isso, pode mudar o conteúdo de texto, pode mudar o HTML interno, pode mexer nos estilos CSS de um elemento, pode até alterar atributos, tipo o href de um link. É bem poderoso. Nossa, bastante coisa. Mas aí, eu ouço muito falar, especialmente com frameworks modernos tipo React, Vue, sobre o tal do Virtual DOM. O que é isso? Complica mais a parada. Na verdade, ele vem para simplificar e otimizar. Pensa assim, mexer diretamente no DOM real do navegador o tempo todo
Para cada pequena mudança pode ser meio lento. O navegador tem que recalcular layout, redesenhar a tela. Ah, pode pesar na performance, né? Exato. Então, o Virtual DOM é como se fosse um rascunho do DOM, uma cópia bem leve que fica só na memória do JavaScript. Quando o seu framework precisa atualizar a interface, ele primeiro faz as mudanças nesse rascunho. Aí, ele compara esse novo rascunho com o rascunho anterior, vê exatamente o que mudou, e só então ele vai lá no DOM real e aplica apenas as alterações mínimas necessárias. É muito mais eficiente. Saquei. Então, é uma camada de otimização, basicamente. Ele calcula o jeito mais barato de atualizar o DOM de verdade. Isso. Melhora bastante a performance, especialmente em aplicações complexas, com muitas atualizações. Legal. E só pra gente não confundir tudo, às vezes aparece também o termo BOM, né? Browser Object Model. Tem a ver com o DOM? Tem a ver, mas é diferente. O DOM, como a gente falou, foca na estrutura do documento HTML, representado pelo objeto document. O BOM é mais amplo. Ele representa a janela do navegador como um todo, o objeto window. Ah, tipo a janela inteira, com a barra de endereço, histórico. Exatamente. O BOM inclui objetos como Navigator, para saber infos do navegador, History, para mexer no histórico de navegação, Location, para ver ou mudar a URL atual. E olha que interessante, o próprio Document, do DOM, é, na verdade, uma propriedade dentro do objeto Window do BOM. Entendi. Então o DOM é parte do BOM focado no conteúdo da página. Isso. E uma diferença importante, o DOM é super padronizado pela W3C. Funciona de forma bem consistente entre navegadores. Já o BOM, nem tanto. Algumas partes são padrão, mas outras podem variar um pouco de um navegador para outro. Bom saber dessa distinção. Então, resumindo a nossa conversa, entender o DOM, mesmo que hoje a gente use muitas ferramentas que abstraem ele, ainda é fundamental, né? Para saber o que está rolando por baixo dos panos, com certeza. É a base de como a web interativa funciona. Mesmo usando um framework, ter essa noção te ajuda a debugar problemas, a entender limitações e a tomar decisões melhores. Faz sentido. É saber como a mágica acontece de verdade. E isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Com a evolução constante dos frameworks, das web APIs que o navegador oferece, será que o papel de manipular o DOM diretamente, ali no código puro, vai diminuir muito para o desenvolvedor no futuro? Ou sempre vai ter seu lugar? Ótima pergunta para a gente refletir. Bom, acho que com isso cobrimos bem o que é o DOM e por que ele é tão crucial nesse mundo do JavaScript e do desenvolvimento web. Foi uma ótima conversa. Deixe suas dúvidas nos comentários